Pergunta 80 diz assim: o que é a ceia do Senhor? O que é a ceia do Senhor? Né? E a resposta que está aqui é bem interessante. A ceia do Senhor é uma ordenança do Novo Testamento, só lembrando aos irmãos que a expressão ordenança, que é o termo que os batistas normalmente usam, não diz que nós não acreditamos que a ceia e o batismo sejam um sacramento de acordo com a teologia reformada. Mas nós preferimos o termo ordenança, porque foi uma ordem do Senhor. Ide batizai os que crerem e realizem a ceia até que eu volte. Então, é uma ordenança. Então, nós chamamos de ordenança, mas qualquer pastor, pregador, ensinador, que usar o termo sacramento, de acordo com a nossa teologia, não estará errando em nada. Mas vamos lá, então. Então, respondendo à pergunta, o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é uma ordenança do Novo Testamento, instituída por Jesus Cristo. Pelo que? Pelo dar e receber pão e vinho, e de acordo com a sua designação, sua morte é anunciada e os receptores dignos são, não por uma forma corporal ou carnal, mas pela fé, feitos participantes de seu corpo e sangue, com todos os seus benefícios, para a sua nutrição espiritual e crescimento na graça. Então, creio que é uma definição bem clara e bem completa a respeito do que a Bíblia ensina sobre a ceia do Senhor. Os textos indicados para esta resposta são os textos que nós conhecemos muito bem, 1 Coríntios 11, do 23 ao 26, que dizem assim, 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, Paulo diz aqui, olha, o que eu recebi para passar para vocês, recebi do próprio Senhor. É interessante como tem gente que não aceita Paulo como apóstolo, porque diz que ele não conviveu pessoalmente com Jesus durante o ministério terreno de Jesus. Mas aqui Paulo dá um outro testemunho, além de outros testemunhos nos seus escritos, que ele recebeu diretamente do Senhor a ordem de ministrar e de passar à igreja a ceia. Eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, não por terceiros. Quando, lá na Epístola aos Gálatas, ele diz que quando teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, ele diz, eu não voltei a Jerusalém para consultar ninguém, mas recebi o Evangelho também por revelação. Então, mesmo que ele não tenha andado pessoalmente com Jesus no seu ministério, ele foi um apóstolo, sim, porque foi enviado. A palavra apóstolo, ela significa enviado. E ele foi enviado por Jesus Cristo para pregar o Evangelho a todas as nações. O Senhor disse para ele, vem e eu te envio para pregar o Evangelho aos gentios de longe, para que leves a palavra do Evangelho, do arrependimento, e eles possam ser salvos. E numa igreja, numa cidade gentia, Corinto, o Senhor disse, prega e não te cales, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Então o Senhor morreu para salvar pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Então, em todas as nações da terra, em todos os lugares, existem aqueles que o Senhor vai salvar e pelos quais ele deu a sua vida. E nós anunciamos. E o Senhor disse para Paulo, faça isso. Então, Paulo é um apóstolo, perfeitamente um apóstolo do Senhor. Mesmo que ele não tenha andado na Palestina com o Senhor, ele conviveu com Cristo ressuscitado, de quem recebeu todas as revelações e ordem para ensinar e para pregar. Então, não há porquê não se dizer que Paulo não era um apóstolo verdadeiramente. Eu recebi do Senhor o que vos entreguei. O Senhor Jesus, foi na noite em que o Senhor foi traído. Enquanto o Senhor estava ali, sabendo que seria traído por um dos seus apóstolos, o Judas Iscariotes,
ele institui a ceia, que é a comunhão dele com os crentes, dos crentes com ele. E depois de ter dado graças, daí de onde vem a palavra Eucaristia no grego, ação de graças, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Então, toda vez que nós partimos o pão e distribuímos o cálice, nós o fazemos em memória do sacrifício de Cristo, que ainda antes dele morrer seria realizado, né? Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, representa a nova aliança que o Senhor faz com os crentes através de Jesus Cristo. A primeira aliança foi abolida para dar lugar à segunda, a segunda na pessoa de Jesus Cristo. E a ceia do Senhor representa essa aliança. Como nós temos dito sempre, a ministração da ceia é uma pregação do Evangelho, é uma pregação dramática, porque é dramatizada. Não é? Todo o Evangelho é dramatizado na ceia, por isso ela deve ser recebida, crida e amada, e respeitada e reverenciada como um dos atos mais solenes do culto. Né? Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, todas as vezes e bebeis do cálice, proclamais a morte do Senhor até que venha. Veja que a ceia é efetivamente a dramatização da doutrina da salvação. Por isso, nós devemos ter toda a reverência. E nesse próprio texto aqui, de 1 Coríntios 11, Paulo vai falar da reverência e da consciência que todo crente deve ter quando participa da mesa do Senhor. É interessante que a Bíblia chama a ceia de participação na mesa do Senhor. Imaginem o Senhor Jesus Cristo presente e nós, os crentes, convidados dele, participando de uma ceia com ele. Então, esse ato requer muito discernimento realmente. Né? Mesmo que nós não o vemos fisicamente, nós temos que ter olhos da fé para saber e ver que ele está de forma especial na cabeceira da mesa, enquanto nós, os crentes, participamos com ele de algo que ele instituiu na noite em que foi traído. O outro versículo, que aliás é muito interessante, é 10:16 de 1 Coríntios. Só voltar a página um pouquinho, porque vai nos dar uma ideia bastante interessante sobre a comunhão no corpo e no sangue de Cristo. Esse versículo aqui ele é formulado em perguntas, mas é pergunta com resposta, tá? É como se não fosse uma pergunta, é uma afirmação. É uma pergunta retórica que chamam. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? A gente pode ler sem a interrogação. O cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Então, nós tiramos o não, né? E a pergunta deixa de ser retórica para ser uma afirmação, para ser prosaica. Então, isso é muito interessante. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Vejam como é interessante e profunda a ideia de ceia. Não é? Muita gente imagina, hoje tem ceia, que chato. Né? Os diáconos ficam distribuindo. A gente tem que ter muita consciência do que a ceia representa. A ceia é comunhão, né? Do grego koinonia. É uma comunhão profunda do coração entre os crentes e o Senhor Jesus Cristo, que está sentado à cabeceira da mesa. Sabe quando você dá uma festa para umas pessoas muito queridas, em razão de um evento muito interessante? Seu filho fez o primeiro ano de vida, você está feliz, radiante, com aquela bênção que Deus concedeu. Seu filho completou o primeiro ano de vida, a sua alegria é imensa, o seu prazer é imenso. Então você convida pessoas que têm afinidade com você, os seus amigos, para que você comemore junto com o casal aquele ano de vida que o Senhor concedeu.
Então, o que se espera das pessoas que estejam presentes é que efetivamente elas estejam felizes, como os pais estão com o primeiro ano de vida do seu filho. Da mesma forma, a ceia também é assim. Nós somos convidados por Jesus para participar dessa ceia que representa o ato supremo dele pelos eleitos, pelos seus. E isso tem que encher o nosso coração de alegria, de contentamento e de reverência. Até porque nós estamos na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Imagine, não é? Eu fico pensando, às vezes, quando nós somos convidados para um jantar, para um almoço, com alguém importante, não é? Alguém que você acha que nem olharia para você. No entanto, lá está você, com o presidente da empresa, sei lá, com um político importante. Você fala, meu Deus, eu estou, como estão dizendo, o pai está on. Imagine você ser convidado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nas suas mãos e em as mãos a nossa vida está, e que resolveu, por sua graça, por sua benemerência, nos chamar à comunhão com Ele e participar do ato mais importante da vida dele, que foi ter se encarnado e dado sua vida por nós, para realizar o plano eterno de Deus de redimir aqueles que o Pai elegeu. E você está presente nisso. Você foi convidado. Né? Nenhum crente é bicão na ceia do Senhor. Todos os crentes são convidados para essa festa imensa de comunhão, de uns com os outros e de todos com o Pai que está presente. Isso é uma grande maravilha.